Eu vou chamar agora a palestrante, doutora Odara Weimann, que vai falar sobre as novas perspectivas para o agronegócio. Então, pessoal, muito boa tarde. Obrigada aos resistentes que aí permanecem conosco, né? Apesar de uma tarde chuvosa, para variar, nós sempre trazemos chuva para a Cachoeira do Sul. Eu digo assim, a nuvem vem nos acompanhando esse seminário, então nós temos que mudar a data desse seminário para a época lá da safra, né? Então, janeiro, fevereiro, porque daí a gente faz chover bastante. Eu tinha preparado uma palestra, como você sabe, eu sou advogada, sou especialista em gestão e desenvolvimento rural, especialista em compliance, sou professora de pós-graduações de 3 universidades, tenho cursos próprios junto com a minha equipe aqui também, voltados para a área do crédito rural. Então, a nossa área realmente é mais técnica, mas nós aprendemos a desenvolver outras habilidades dentro da nossa advocacia. E uma delas é, com certeza, a inteligência emocional. Saber lidar com pessoas, saber lidar com dores, saber lidar com vidas. E eu tinha preparado a minha palestra voltada para a parte técnica, mas depois de tantas histórias de mulheres brilhantes, de tantos cases de vitórias, eu acho que eu vou ter que resumir um pouco a minha parte aqui, contar um pouquinho também da minha trajetória, né? Porque eu fiquei inspirada. Hoje, esse seminário, acho que eu saí aprendendo mais dele do que a gente imaginava. Porque essas mulheres me inspiraram a continuar na luta. Porque quando eu iniciei nessa advocacia do agronegócio, eu também era uma das poucas mulheres que estavam ali fazendo isso. Eu também enfrentei alguns desafios. Também encarei desafios nas questões financeiras de iniciar seu próprio negócio, de montar seu primeiro escritório, de se encorajar, debater em porteiras, receber porta na cara, de chegar no Mato Grosso para atender uma determinada família que havia nos contratado, nos chamado para atender, dizendo que eles tinham uns graves problemas lá. E quando eu cheguei lá, ele viu que era uma mulher, que era advogado. Ele disse, não, eu não quero ser atendido por mulheres advogadas, pode voltar embora e manda teu chefe vir aqui. Só que eu era chefe. Então, ele ficou sem advogado especializado e eu não sei o que aconteceu com ele. Enfim, também não me interessa, né? Porque a gente tem que ter amor próprio, tem que ter respeito por todos seja homem, seja mulher, nós estamos ali para trabalhar. Todo mundo quer ter o seu ganha-pão, né? E a gente quer aprender, cada dia que passa, evoluindo, crescendo. E hoje eu cresci tanto, ouvindo, achando que a minha história era difícil. Eu achei, meu Deus, como foi difícil para eu chegar até aqui. E não. Parece até que passou tão rápido e que esse tempo todo nessa advocacia, que tudo que eu passei foi pouco perto do que eu ouvi. Até me encorajei a novos desafios. E por que não, né? Mas, como o meu tema é... Pode passar, Dani. Os desafios do agro brasileiro para crescer com sustentabilidade. É um tema que está em voga, né? Nós sabemos muito, se fala em sustentabilidade muito agora no mercado, mas é um tema que já faz parte da pauta brasileira desde 1960, desde quando foi criada as primeiras legislações de crédito rural, desde foi quando instituída a Lei de Política Agrícola Brasileira, já se falava em sustentabilidade. Não é novidade para nós. E aqui eu quero trazer alguns dados para comprovar para vocês que o nosso agro, sim, ele protege, que o nosso agro se preocupa com a sustentabilidade. Pode passar, Dani. E o que é agronegócio, né? A doutora Juliana já iniciou ali introduzindo o conceito de agronegócio, né? Que é essa união de atividades econômicas que estão ligadas à agricultura, pecuária, meio ambiente, ou seja, resultados de produção, agropecuária e sua comercialização.
essa grande cadeia que envolve o antes, o dentro e o depois da porteira. Pode passar. Essa é uma visão sistêmica do agronegócio que foi construída em 1957, né, com base nesse conceito, onde é dividido por cadeias. Para vocês verem como é complexo o agro, que nós precisamos que todas essas cadeias, que são compostas de diferentes subsegmentos, estejam alinhados. Porque se algum deles sair fora do seu eixo, desalinha o resultado final. Então, nós vamos trabalhar ali com o antes, o dentro e o depois da porteira, dividido dessa forma. O que são os insumos? O que é necessário para eu produzir? Ali nós precisamos de recursos, nós sabemos que um dos maiores desafios para a sustentabilidade do agronegócio é a questão econômica, sim, precisamos de dinheiro para produzir, precisamos de apoio, precisamos de incentivos para parar de ter que olhar para o céu e rezar, se chove ou não chove. Eu ouvi na abertura aqui da FENARROZ uma determinada autoridade, não quero nomear, né? Mas ele comentou assim, se o dia que a gente, porque ele quis demonstrar a fé que ele tem em Deus, ele disse, o dia que Deus cuidar de tudo para nós e São Pedro, a gente não vai mais precisar de governo, a gente não vai precisar de CONAB, a gente não vai precisar mais de Ministério da Agricultura, porque daí o agro vai trabalhar por conta. Mas, na verdade, gente, a gente precisa de tudo isso junto, porque é uma grande rede de negócios. Precisa chegar até o final. E lá no final a gente tem o consumo, que pode ser nós mesmos, para quem é destinado, aquele trabalhador que produz, ou nós estamos mandando para fora do país. E olha a responsabilidade do Brasil de alimentar essa nação toda. Que a tendência mundial é de fome e miséria. A população vai chegar a 10 bilhões de pessoas. E nós temos que aumentar o nosso nível de produção e qualidade de produtividade em 30% para poder atender a demanda mundial. Pode passar, Dani. Então, como eu disse, para agregar valor nessa cadeia do agronegócio, se percorre um longo caminho. Nós temos que passar por todo aquele segmento. E é por isso que o agronegócio ele tem tantos riscos envolvidos. Por isso que é um segmento que trabalha com tanta mitigação de riscos e por isso que ele precisa de apoio, ele precisa de políticas públicas, ele precisa ser tratado como uma matéria de ordem pública. Porque sem alimento nós não temos paz social, nós não temos vida, nós não temos dignidade. Aqui é só uma imagem para ilustrar quantas pessoas estão envolvidas dentro do agronegócio. Isso que trabalham diretamente no agro, sem aqueles que trabalham nos bastidores, como nós, advogados, contadores, economistas, muitas vezes, que são o suporte para que o agronegócio funcione da maneira que tenha que funcionar. Integrando para crescer. Essa é a palavra que eu tenho usado, gente. É um modelo de negócio que a gente tem que desenvolver, que é a interação desses mundos que está sendo trabalhado para que se possa continuar aumentando a produção e a produtividade de maneira sustentável. Ressalta que esse esforço ocorre de um ambiente extremamente diversificado, ou seja, o nosso país ele é um país que produz diversas culturas. Nós temos climas diferentes, nós temos condições econômicas e regionais diferentes. Então, nós temos que aprender a lidar com tudo isso, além de todas as dificuldades que envolvem esse grande empresa a céu aberto, que nem costumam falar. Pode passar. E a gestão de riscos no agronegócio aí é o tema que eu digo que é de suma importância quando nós falamos em agronegócio. Porque os números, às vezes, não representam a realidade. Que nem eu digo, se fala na robustez de safra recordes, mas e no Rio Grande do Sul? E no norte do país? E algumas outras regiões do país?
que ficaram 5 anos, como no Maranhão, uma vez sem chover. E agora nós vemos 3 anos de estiagem. Não se fala desses números, não se fala das perdas, não se fala em dívida. Em dívida, sabe por que não se fala? E deveria ser falado? Porque dentro da palavra dívida tem vida. É vidas que nós estamos cuidando. Então, todo ano se perde, em média, 13 bilhões de reais em riscos extremos, por ausência de gestão de risco. Pode passar. Quais são os principais riscos atrelados, então, ao agronegócio? É o risco da produção, é aqueles riscos que a gente eventualmente já conhece, são extremamente conhecidos, né? Que são os eventos climáticos, as pragas, e que a gente pode prever, mas não pode evitar. A gente pode mitigá-los apenas através de alguns instrumentos de mitigação, como o seguro agrícola, que também não é acessível a todos ainda, infelizmente. Os riscos financeiros e de comercialização, vão falar das questões de preço, de venda, de dificuldade de comercialização, custo de produção mais alto do que custos de valores de venda. O risco de mercado, que a gente vai falar das oscilações de câmbio, né? As questões que envolvem o mundo inteiro, como uma guerra geopolítica aí que nos trouxe problemas, uma pandemia. Então, tudo isso influencia no agro. A gente não consegue mais falar sobre agro numas questões regional só, local. O agro ele é global e ele precisa ser visto e ter aspecto e perspectivas do mundo todo. A gente precisa avaliar quais são as tendências do mercado e do mundo para que a gente possa projetar uma gestão de qualidade, eficiente e se preparar para os desafios que ainda vamos enfrentar. Os riscos jurídicos, né, que as questões ambientais, aqui eu citei só alguns, né, ambientais, trabalhista, tributário, contratual e, como muito falado aqui, os riscos de conflito, né, gestão de pessoas e sucessões. Temos várias ferramentas hoje à disposição, a gente sabe que isso precisa ser conversado. Muitas vezes as pessoas não querem falar sobre sucessão porque pensam que estão falando em morte, mas, na verdade, a gente está falando em vida, em perpetuação do negócio. Então, falar durante a vida sobre a sucessão é pensar em perpetuar. Pode passar. Então, o que é esse tal desenvolvimento econômico, social aí que tanto se fala e se busca dentro da sustentabilidade do agro? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. É pensar que passo que eu vou dar hoje pensando que as gerações futuras vão ter onde trabalhar. Muito foi falado isso de preparar as gerações futuras ou deixar algum legado para alguém. Mas eu preciso não esgotar, eu preciso saber que aquilo que eu estou hoje manejando, aquela minha atividade produtiva, ela vai permitir que outros continuem. E por isso que se fala em preservação. Pode passar, Dani. Falando em preservação, gostam muito de falar mal do agro do Brasil, né? Que o agro do Brasil não preserva. Gente, eu trago dados aqui de um estudo recente apontado pela NASA que avalia a ocupação territorial agropecuária pelo mundo, tá? Em média, o mundo todo ocupa de 20% a 30% da sua área para atividades agropecuárias. Para vocês terem ideia, União Europeia, de 45% a 65%, Dinamarca, 76,8%, da toda a sua área territorial está destinada para atividade agropecuária. Reino Unido, 63,9%, Alemanha, 56,9%, Índia, 60,5%. Nosso maior concorrente, aí, um grande produtor, Estados Unidos, ocupa apenas 18,3%. E a China, né, que é porque ele desenvolve pouca atividade produtiva lá também, mas ainda ocupa 17,7%. E o Brasil, gente, que ele é o grande vilão da questão da sustentabilidade. Quanto é o percentual que o Brasil destina para o agronegócio brasileiro? Pode passar, Dani. Apenas 7,6% do território nacional é ocupado com cultivo agrícola.
Olha o potencial que nós temos de expansão. Mas se nós trabalharmos com questão de produtividades, podemos crescer em 10 anos de 30% a 40% e evitar que esses 30% a 40% sejam área em expansão, porque dentro da mesma área a gente está crescendo. Por isso, nós temos que aplicar novas tecnologias, inovação, ciência. Se fala tanto em ocupação de fertilizantes naturais, substituição. Por quê? Para que aquele solo perpetue e continue produzindo. Então, a gente não precisa expandir a área. A gente precisa de investimentos, a gente precisa de tecnologia, de ciência. Sempre digo assim, ó, vocês já pararam para pensar quanto de ciência, quanto de tecnologia, quanto de pesquisa tem dentro de uma semente de soja? É muita coisa, né, gente? Então, o Brasil ocupa apenas 7,6% de todo o seu território. E aqui eu queria ler isso aqui para vocês, se me permitem, né? Os dados apontados pelo estudo da NASA trouxeram ao mundo uma visão mais honesta sobre a agricultura no Brasil, confirmando o esforço e trabalho dos produtores brasileiros para transformar o país em um dos maiores celeiros de produção de alimentos do planeta, mesmo destinando um percentual tão pequeno ao cultivo. A partir de agora, com o aval da NASA, muito cuidado com os falsos discursos de preservação ambiental e da produção do agro do Brasil, pois interesses comerciais podem estar escondidos por trás dessa preocupação. Isso aqui é um comentário meu particular, claro, não isentando aqueles que descumprem a legislação ambiental. Ela deve ser respeitada. Mas vamos sempre que avaliar essas questões que a gente vê na mídia, fazer uma investigação mais apurada e buscar dados confiáveis, para depois, sim, manifestar alguma opinião. Pode passar, Dani? Então, os principais desafios aí para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, eu já falei, tu pode passar, e principalmente são esses, os 5 principais desafios. É a carga tributária, o desperdício da produção. É comum, em época de colheita, né, a gente andar pelas BR, pelas RS aí, e ver os acostamentos amarelinhos aí com desperdício de produção, até que aquele produto chegue lá na área de armazenagem. Quanto não se perde? Então, isso aqui é só um dos exemplos, né, gente? Impacto ambiental é um dos grandes desafios, até porque eles estão de olho no nosso agro, e é aquela velha teoria usada no direito ambiental. Karina me corrige, né? O poluidor pagador. Por que o Brasil tem que pagar a conta daqueles países que são mais desenvolvidos e que poluíram mais ao longo dos anos? Por que nós que estamos sendo tão observados hoje? Então, logística de transporte também é um grande desafio, e o crédito para crescimento, que é inegável, né, gente? Problemas de crédito, problemas de dificuldades de enfrentamento, sejam eles de naturezas climáticas, de produção, de oscilação de mercado, financeiro, mas eles existem. E o que nem eu disse, não se zera risco, se mitiga risco, se transfere risco, se responde aos riscos, mas não existe risco zero em nenhum segmento. Só que no agro esses riscos são elevados, muito mais elevados que qualquer outros. E outras questões que eu apontei aqui, que é nivelamento técnico e científico de alta qualidade e eficiência. Eu vou passar aqui a base do crédito. Aqui, para vocês terem uma ideia, só para falar em recursos, né? Como é que é regulado os recursos que são disponibilizados todo ano para o produtor rural? Por isso que existe o Plano Safra, gente, que estamos no aguardo de um novo Plano Safra. Então, as operações de custeio, de investimentos, deveriam ter por base, assim, com a industrialização e comercialização, sempre aquilo que está previsto no Plano Safra, que é quando o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, diz assim, essas operações poderão ter juros remuneratórios até esses patamares. E será que a gente vê isso sempre?
Será que isso é observado para o produtor rural? E por que será que os números não batem, às vezes, o crescimento, com o endividamento, com as questões que envolvem a sustentabilidade econômica, porque a sustentabilidade tem como um dos pilares a questão econômica financeira. Ninguém trabalha para não ter lucro. Ninguém trabalha sem ter recursos. É a base do negócio. Tu pode ter vocação, mas se tu não souber fazer daquilo ali uma coisa rentável, de nada adianta a tua vocação. É preciso saber lidar com os números e projeções futuras. E saber, principalmente, o que você está contratando e o que você está fazendo. Pode passar. Aqui pode passar a classificação dos produtores, aqui encargos que não cabe hoje. Né? E, para finalizar, gente, para não me estender muito, né? Pode deixar o outro slide ali que eu vou. O agro brasileiro sempre teve que pensar, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Não é de hoje, que nem eu disse. Essas questões, essas pautas já existem nas legislações desde 1960. Tá? O que ocorre é que os eventos extremos acabaram evidenciando isso para a sociedade em geral. Um exemplo que cita a guerra da Rússia e da Ucrânia. Apesar dos sofrimentos trazidos, acabou sendo uma janela de oportunidade. O Brasil sempre cresceu em momentos de crise. Por que desenvolvemos o agronegócio no Brasil? Porque nós tivemos períodos de recessão, de guerras, e nós enxergamos que éramos extremamente dependentes do alimento que vinha de fora. Então, foi uma estratégia do Brasil desenvolver a produção nacional. O abastecimento interno passou a ser mais importante. E, mais uma vez, a gente tem um desafio a enfrentar e, quem sabe, fazer de um limão uma limonada, enxerga isso como uma janela de oportunidades. O Brasil pudesse avançar na substituição de fertilizantes químicos por biológicos, embora ainda seja muito cedo para a gente avaliar os resultados disso e o quanto podemos crescer, né? Mas o produtor rural brasileiro sempre esteve interessado em novas tecnologias que melhorem sua produtividade, que mitiguem os riscos e o impacto ambiental. É uma característica do seu DNA. Então, gente, é a nossa característica, é cuidar daquilo que é nosso, é não entregar para quem vem de fora. Não vamos permitir que quem vem de fora venha tomar posse nas nossas terras. Porque se nós estamos aprendendo a cuidar agora, será que quem vem de fora vai cuidar tão bem como a gente? Esse amor que a gente tem pela terra, esse amor que a gente tem pelo agronegócio. E nós, mulheres, que nosso escritório também é composto só de mulheres. Não foi uma opção inicial, mas ele acabou se tornando um escritório só de mulheres e agora permanecerá, acho que eternamente, somente de mulheres, porque eu tenho até pena de colocar um homem lá dentro hoje. Eu não sei se ele sobreviveria mais que uma semana. E, para finalizar, Dani, eu quero dizer que campanha de marketing, ela é bacana muitas vezes, mas a gente tem que saber a realidade. Que o agro não é pop, o agro mata a fome. Às vezes, que nem a colega disse, o óbvio tem que ser dito. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram até aqui. Os de casa não ganham presente. Gente, então, muito obrigada, Odara. Nós gostaríamos imensamente de agradecer a todos que estiveram conosco aqui hoje. Estamos finalizando o nosso terceiro seminário, muito felizes, porque as palestras foram engrandecedoras. Né? E, se Deus quiser, o ano que vem não vai estar chovendo. Ou mudamos a data. Então, muito obrigada, gente. Está encerrado o nosso terceiro seminário.